Já estamos no ar, irmão. Amém. A paz dos irmãos. Queria pedir um favor para os irmãos, né? A paz a todos que estão no momento. Alguém que se dispôs, a gente está iniciando em uma oração. Fica à vontade, irmão José, irmão Gilberto, irmã Carla também. Amém? Fazendo uma oração para a gente estar iniciando. Pode fazer esse favor, irmão José? Irmão Gilberto. Ou até você mesmo, né? Senhor, a paz a todos. Paz, irmão Gilberto. Amado Deus, soberano grande e supremo Criador de todas as coisas, te louvamos, meu Pai, por mais um momento, por mais uma rica oportunidade de estarmos, meu Pai, nesta noite. Deus, colocando assim nossas vidas, meu Pai, à sua disposição para assim aprendermos, compreendermos, meu Pai, através do teu glorioso e poderoso Espírito, Pai. Todo o conhecimento, Pai, que vem do Senhor nesta noite, como tem sido cada dia, meu Pai, nesse site, meu Pai, Opera Igreja, Pai, te pedimos que mais uma vez teu Espírito Santo, Pai, o Espírito Santo, que o Pai que habita em nós, vem estar instruindo, meu Pai, em toda a sabedoria, Pai, segundo a tua vontade e teu querer. Deus, opera em nosso meio, opera, meu Pai, cada irmão que se encontra na sua casa, no seu lar. Deus, derrama sobre nós, ó Pai, a tua alegria, porque a alegria do Senhor é nossa força. Te pedimos nesta noite, Pai, em nome do teu Filho amado Messias Jesus. Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Então nós vamos dar sequência, né, a um assunto que nós iniciamos na semana passada. Eu disse para os irmãos que eu havia observado, que eu observei na Escritura, um padrão com respeito ao ministério de Cristo, né? E eu disse que existem três pilares, né, três características fundamentais que marcaram o ministério de Cristo aqui na Terra, né? Do Salvador, de Yeshua, de Yahushua, seja como for, cada um entende. E esses três pilares, eles devem ser, por extensão, eu comentei, né, os três pilares que devem marcar também o ministério da igreja aqui na Terra, porque nós somos o corpo de Cristo e nós estamos aqui para continuar parte da obra dele, né, de levar a mensagem, de levar a boa nova da salvação. E na semana passada eu falei quase que totalmente sobre o ensinamento. Eu falei que os três fundamentos que marcaram o ministério terreno de Jesus foram o ensinamento, é um pilar que marcou o ministério dele, o outro a pregação e o outro foi a manifestação do poder. Eu já li alguns versículos na semana passada, mas esses tem dois versículos chaves que não tem como a gente deixar de reler, que está em Mateus, os dois estão em Mateus, inclusive, Mateus 4. Nos outros evangelhos também repete, né? Mas vamos pegar em Mateus. Mateus 4 e Mateus 9. Mateus 4, versículo 23, né? 4, 23. Então, aqui em Mateus 4, versículo 23, está escrito assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Né? Isso aqui está em Mateus 4, 23. E aqui em Mateus 9, versículo 35, ele fala a mesma coisa. Né? O trecho ele repete a mesma coisa a respeito do trecho. Né? Mateus 9, 35. Fala assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, se a gente observar esses três versículos, eles têm três bases, né, que está na questão do ensinamento, da pregação
E eu denominei que manifestação do poder, porque quando fala curando todas as moléstias, curando todo o povo e tudo mais, esse curar é o quê? É manifestação do poder. Né? Quando ele expulsava o demônio, quando ele curava as enfermidades, quando aconteciam maravilhas por intermédio da vida de Cristo, isso é o quê? É a manifestação do poder. Então, eu coloquei nessa denominação, né? Eu coloquei esse título, vamos dizer assim, a questão assim do resumida, né? Isso tudo é o quê? Manifestação do poder. Então, os três pilares que marcaram o ministério terreno de Jesus foram o ensinamento, a pregação e a manifestação do poder. Na semana passada, eu comecei a falar, explicar o que é o ensinamento. Eu já falei, mas agora eu não vou entrar com tantos detalhes, mas eu tenho que, pelo menos, citar o conceito, né? Para quem está começando, vai ver esse vídeo separado do outro. Então, ensinamento, o que é o ensinamento? Eu disse que ensinamento é você, o que marca um ensinamento é a característica desse ensinamento é o quê? A transmissão do conhecimento após você ter construído esse conhecimento através do entendimento. É a explicação de uma determinada realidade. Então, eu falei o seguinte: você só pode ensinar algo que você entende aquilo, né? E pode transmitir com clareza para outra pessoa. Então, como que eu sei que eu aprendi realmente algo? Quando eu consigo transmitir isso para uma outra pessoa e a pessoa consegue compreender na totalidade o que eu estou transmitindo, então quer dizer que eu realmente é, tenho aquele conhecimento. Não tem como você ensinar algo para alguém que você não conhece, né? Não tem como você explicar algo para uma pessoa que nem você mesmo sabe. Então a pessoa só consegue explicar. Eu sei que cada pessoa tem gente que fala assim, ah, mas eu sei para mim, mas eu não sei para o outro, né? Tem gente que fala assim. E eu até entendo, né? Mas quando você consegue realmente transmitir esse conhecimento que você tem para outra pessoa, então significa que você realmente compreende aquilo na sua profundidade. E é lógico que isso envolve uma série de questões, né? Por exemplo, eu até entendo que tem pessoas, né? Entra uma questão assim, de ministério, tem pessoas que têm um ministério voltado mais para a questão de ensinamento, outras já não. Então cada um tem uma função. Então isso é uma coisa. Agora a questão do que trata das questões básicas da fé, todos nós devemos ter a capacidade de repassar isso para o outro. O ensinamento das questões básicas da fé. Então, se você tem você consegue fazer isso, você aprende algo que você consegue transmitir para outra pessoa, então quer dizer que você realmente aprendeu. Então, isso é um ensinamento, é o quê? Você transmitir um conhecimento que você construiu ele pelo entendimento. Né? Então, se você consegue passar adiante, né, esse conhecimento, quer dizer que você realmente teve esse entendimento daquilo que você está falando. Eu cheguei a comentar na semana passada, por exemplo, que muitas pessoas, a respeito de muitas questões, elas têm a informação de algo, mas elas não entendem aquilo que elas estão falando. O irmão, acho que foi inclusive o teu irmão José Ferreira que me ajudou no versículo que está em Timóteo, que fala, né, que existem muitos, né, que se introduzem pelas casas, eles aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então tem muitas pessoas que ela conhece a Bíblia de cor, ela conhece versículo de cor, ela sabe histórias de personagens bíblicos de cor, mas ela não consegue compreender qual que é o ensinamento que está por trás daquilo ali. Então ela tem que ela tem uma informação, mas ela não tem um entendimento. E aí eu entrei até num assunto que para muitos é polêmico, para mim é muito claro, mas para muitos é polêmico, né? Porque eu falei o seguinte, não tem como eu explicar o que é ensinamento sem eu ensinar, entre aspas, alguma coisa, né? Eu transmitir algum conhecimento para alguém daquilo que eu aprendi. Então eu falei a questão do batismo. Eu não vou ficar entrando na questão aqui, porque já comentei semana passada. Mesmo porque o objetivo não é ficar pregando sobre batismo, né? Ensinando, no caso aqui, né? Pregação é outra coisa. Ensinar sobre batismo. Eu só dei o exemplo para a pessoa entender o que é ensinar. É você transmitir um conhecimento do qual você entende. Isso é você ensinar. Para que você transmite aquele conhecimento? Para explicar alguma realidade que a pessoa ainda não tem ciência daquilo. Por que nós somos ensinados? Para nós podermos viver numa realidade qualquer. Pode ser uma realidade espiritual de alguma coisa, pode ser uma realidade natural. Existem realidades, coisas que se apresentam no nosso processo de vida que nós precisamos ser ensinados com respeito daquilo para a gente poder andar da maneira correta. Porque se a gente não for ensinado, se a gente não for instruído da maneira correta, nós acabamos perecendo, né?
Então, eu comentei a respeito do ensinamento. O que que é um ensinamento? E aí eu citei alguns versículos chaves. Eu comecei a citar alguns versículos chaves que falam a respeito do ensinamento. E eu parei no versículo em Marcos 4:2. A gente depois vai ver o que é pregação, mas em Marcos 4:2 tem mais alguns versículos que eu vou ler com vocês. Marcos 4:2 fala assim: outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntando-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Olha o versículo 2: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Então, quando ele fala que ele ensinava ao povo na sua doutrina, no caso aqui é na doutrina do povo. A frase pode parecer meio ambígua, mas é na doutrina do povo. O que que significa isso? Que ele falou na linguagem deles. Você entende? Ele falou de uma maneira que eles iam entender. E aí, por quê? Qual que é o objetivo do ensinamento? O objetivo do ensinamento é você levar a compreensão de algo para a pessoa, não é? Quando você ensina uma pessoa a respeito de qualquer assunto, não é porque você quer que a pessoa compreenda determinado assunto. E como que essa pessoa vai compreender um determinado assunto se você não fizer isso na forma que é a linguagem dela? E aí eu dei um exemplo assim um pouco grotesco, que eu falei o seguinte: como que você vai explicar, por exemplo, assim, física quântica usando termos super complexos para uma pessoa que não tem entendimento? Uma pessoa que não tem estudo, eu comentei. A pessoa não vai compreender. Então, existem meios, existem recursos que são utilizados para a pessoa, para alcançar o entendimento daquela pessoa especificamente. Né? Então, existem vários tipos de meios que você pode se utilizar para poder ajudar a pessoa na compreensão. Eu sempre falo uma coisa aqui, eu sempre comento com os irmãos o seguinte: desde do princípio que eu tive a oportunidade de estar aqui com os irmãos no canal, eu sempre falo o seguinte para os irmãos: eu me preocupo muito com a questão das pessoas realmente entender o que está sendo dito. Por isso que eu falo o seguinte, né? Se de repente, mesmo que nós estejamos aqui no meio do estudo, se de repente alguém está aqui presente e não entendeu, eu tenho prazer de poder parar para poder explicar, porque eu acho que não adianta nada você transcorrer quase 2 horas de estudo e a pessoa de repente não entendeu aquilo que está sendo dito. Na minha visão, para aquela pessoa foi como se fosse uma perca de tempo e ela não está sendo edificada. Então, por isso mesmo eu coloquei meu e-mail, por exemplo, aí, se alguém tiver alguma dúvida e tal, e quer falar depois do Hangout, quer entrar em contato e tal. Porque o importante, irmãos, sempre, é o entendimento. Se você não entender aquilo que está sendo dito, como que você vai mudar a sua situação? Se você busca uma revelação do Pai, né, você está passando uma situação difícil, você precisa de uma direção, e o Espírito Santo queima no seu coração uma mensagem, por exemplo. Se você não entender aquela mensagem, como que você vai agir conforme? Não tem como. Então, o ensinamento, ele tem esse objetivo: levar à mente daquele que está recebendo a mensagem o entendimento do que está sendo dito. Esse é o objetivo do ensinamento. É fazer a pessoa entender algo que ela não estava entendendo antes. Ela enxergar algo que ela não estava enxergando antes. Através de meios. E quais foram os meios que Cristo usou para levar o entendimento para as pessoas? Ele usou de diversas parábolas. Você vê lá a questão do sermão da montanha, as representações, quando ele fala, porque você vê lá as parábolas. Por que ele falava por parábolas? Por parábolas. Porque a parábola era um meio de ele transmitir uma realidade, um ensinamento. Para quem estava prestando atenção, entendeu o que ele está falando. Quem estava com o coração atento ali ao que ele está falando, ia perceber as analogias, as comparações, e aí ia chegar na compreensão do entendimento que ele estava querendo passar. Então eu comentei, por exemplo, aqui o Mateus, o Marcos 4:2, porque ele ensinava na doutrina. E vamos ver também Marcos 6. Tem uns versículos que eu marquei aqui. 6:2. Eu vou transcorrer com os irmãos aqui algumas partes na Escritura que falam a respeito de Cristo ensinando
e do que é o ensinamento em si, né? Então, a Marcos 6,2 fala assim: E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Quer dizer, chegando no sábado, começou a fazer o quê? A ensinar. Você vê que isso aqui que eu estou falando para vocês, irmãos, é muito importante, porque são as três bases do ministério de Cristo. Ou seja, tudo que ele fez está em cima dessas três coisas. Ele ensinou, ele pregou e ele manifestou o poder de Deus. Ensinou, pregou e manifestou o poder de Deus. Então, por isso que é importante os irmãos estar atentos a isso. E aqui você vê uma parte ele falando que ele estava ensinando. E as pessoas se admirando da sabedoria dele. Em Marcos 6, também, no versículo 34, está escrito assim, ó. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando ele viu a multidão, que era como ovelha que não tinha pastor, o que ele começou a fazer? Começou a ensinar. Você vê que a misericórdia de Cristo, é interessante os irmãos observar isso, a misericórdia dele se manifesta também no ato do ensinamento. Por quê? Porque ele via a multidão, ele conhecia os corações das pessoas, ele sabia de muita coisa que de repente o povo estava andando em caminhos errados, em caminhos que eles não iam alcançar êxito em determinadas questões, principalmente na questão espiritual. Então o que ele estava fazendo? Ele estava ensinando muitas coisas que ia ajudar o povo a andar da maneira correta, de acordo com o propósito de Deus. Então você vê que ele viu a multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E hoje acontece muito isso. As pessoas têm muitos pastores que não são pastores, são falsos pastores, são uma multidão de ovelhas que não tem pastor. Então, qual que é o nosso ministério como igreja? Ensinar muitas coisas, para que essa ovelha não venha cair no buraco e se perder, e se machucar e se ferir. Né? Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então você vê aqui mais uma parte falando que ele estava fazendo o quê? Ensinando. Aí no capítulo 10, ainda em Marcos 4, eu coloquei aqui, Marcos 10, 1, fala assim: Levantando-se ali, foi para o território da Judéia, além de Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Então você vê que ele tinha por costume fazer o quê? Qual que era o costume? O que é o costume? É uma prática rotineira que a pessoa tem. Qual que é o costume de Cristo? Ensinar. Ele tinha um costume de ensinar. É uma base do ministério dele. É um pilar do ministério dele. Cristo é aquele que ensina. É aquele que instrui. Ele está o tempo todo instruindo, está o tempo todo ensinando. Isso que a gente acabou de ver aqui em Marcos 10:1. Em Lucas 21, tem várias outras partes, irmãos. Eu estou pegando as principais, mas tem várias outras partes que falam a respeito disso que eu estou falando aqui. Mas eu estou comentando para os irmãos aquelas que eu estou notando, que são principais, né? Lucas 21 fala assim: Aconteceu num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, que seria pregando, né? Sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos. Então você vê que aqui, por exemplo, ele estava no templo, estava fazendo o quê? Mais uma vez ele estava ensinando. Nem Atos, vamos ver aqui em Atos aqui. Eu marquei Atos 1:1. Estou abrindo aqui. Atos 1 fala assim. Atos, só para os irmãos entenderem, é um livro que foi escrito por Lucas, né? Que foi um discípulo que andou com Paulo, e ele fala assim: Fiz o primeiro tratado a Teófilo. Ele estava escrevendo essa carta para Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a quê? A ensinar. Então ele não estava relatando só os milagres de Cristo, ele estava relatando ali os ensinamentos de Cristo. O que ele começou não só a fazer, mas a ensinar. Tem Mateus 28:20. Mateus 28:20. Esse versículo também é bastante conhecido, né? Ele fala a respeito disso também, né? Mateus 28:20 fala assim, 28:19, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esquece essa parte de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que hoje já tem um entendimento bem claro que tem uma deturpação aqui. Mas aqui, pega isso aqui, ensinai todas as nações. Aí o versículo 20 fala assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então você vê que qual que foi um dos mandamentos de Cristo para aqueles que são os discípulos? Ensinar. Ensinando todas as coisas. Então você vê que é um pilar fundamental do ministério dele. Vocês vão fazer discípulos, mas vocês vão fazer o quê? Vão ensinar esses discípulos. Por quê? Porque ele fez isso. Ele deu o exemplo. Inclusive, depois eu vou ler com vocês, lá em João 13, que fala a respeito disso. Mas antes tem uma parte que fala a respeito de ensinamento, irmãos, que eu acho muito interessante, que está no livro de Neemias. Neemias, no Antigo Testamento. Êxodo, Neemias. Neemias 8:8. Tem algo ali que eu acho muito interessante, que ele exemplifica bem essa questão assim, do que é ensinar. Né? O que é ensinar? Neemias 8:8 fala assim, e ler um livro na lei de Deus, olha só, presta atenção no que ele está falando aqui, ó, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então você vê qual que era a preocupação aqui de Esdras, os sacerdotes que estavam aqui, até isso que tem a ver com a questão da reconstrução do templo lá, tem todo o contexto aqui. Mas quando eles retornaram com o povo e começaram a ler na lei de Deus, o que ele está falando aqui no versículo 8? Leram um livro, que está falando o livro aqui no caso é a Torá, irmãos. Os profetas e tudo mais. Na lei de Deus, declarando e explicando o sentido. O que é o ensinamento? É declarar e explicar o sentido. Faziam que lendo se entendesse. Eu até comentei, por exemplo, eu lembrei de Atos 8 agora, no caso que aconteceu com Filipe, quando tinha segundo aqui a tradução equivocada, aqui um eunuco que estava a caminho aqui da Etiópia. Aqui fala que ele leu um livro que estava na parte de Isaías. Vou até abrir aqui. Atos 8. E aí fala assim, o Filipe pergunta para ele, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele fala assim, como que eu vou ler se ninguém me explica? Então era a preocupação ali dos sacerdotes ali, de Neemias, de Esdras. Quer dizer, declarando o sentido, declarando, lendo, fazer o que se entendesse o sentido. Então o que acontece? Isso é o que? Você transmitir o conhecimento. É você fazer a pessoa ler aquilo, no caso a gente está falando da escritura, no caso, né? Mas ela entender o que ela está lendo. Não é só ler por ler. Eu acho interessante porque esse que está em... Eu já comentei na semana passada também, mas acho interessante porque casou certinho com a situação aqui. Atos 8, versículo 30. Fala assim, ó. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, né? O eunuco que estava no carro. Na semana passada eu comentei sobre isso, porque por isso que eu estou pulando aqui uma parte. Ele perguntou para o cara que estava lendo a escritura, né? Ele fala assim, ó, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? Como que eu vou entender se ninguém me ensinar? E rogou a Filipe, quer dizer, ele pediu para Filipe, né, que ele subisse e com ele se assentasse. E aí, fala assim, o lugar da escritura que li era esse, foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. E no versículo 35 fala assim, então Filipe abrindo a boca e começando a escritura, lhe anunciou Jesus. Então você vê que o ensinamento é o quê? É você passar para a pessoa um conhecimento e explicar o sentido daquilo ali. Não é você só falar versículos para a pessoa, né? Você simplesmente citar partes isoladas e não explicar o entendimento. Isso aqui tem tudo relacionado com o estudo que nós já fizemos aqui, falando a respeito de como que Deus fala conosco, da questão do texto, do contexto e do pretexto, em se tratando da questão especificamente da escritura, né? Então, o que é você ensinar uma pessoa na escritura? É você explicar o texto para ela dentro do seu contexto e que mensagem que está trazendo aquilo. Aí você está ensinando.
Mas se você também não entendeu, não tem como você ensinar. Por isso que eu falo para as pessoas assim: se você me perguntar e eu souber realmente, eu vou te falar. Se eu não souber, eu não vou ficar te enrolando. Porque tem coisa que de repente que não foi revelado para mim. Então eu não vou me meter num assunto que não é a minha área de conhecimento. Porque senão eu já vou estar usando de hipocrisia e de enganação. E que, diga-se de passagem, que acontece muito por aí, principalmente no sistema. Por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe aquilo que ela está lendo e, como ele é um líder, ele fica com vergonha de se expor de uma maneira, como quem diz, né? Se eu vou falar que eu não sei, então ele pega e deturpa tudo e a pessoa vai naquilo que está falando. Então, cabe de cada um também ter a consciência de poder analisar isso e perceber, né, essas questões. Então, irmãos, só para situar os irmãos aqui, eu falei aqui um pouquinho a respeito do ensinamento. Eu vou falar um pouquinho da pregação e vou falar da manifestação do poder. E aí depois, no final, eu vou fazer um apanhado geral, um resumo para os irmãos a respeito assim, da interligação dessas três características, né? Esses três fundamentos do ministério de Cristo. Então, isso que eu acabei de falar para vocês se refere à questão do ensinamento. O que é o ensinar? É eu explicar o sentido da pessoa daquilo. Né? É a pessoa entender. Né? Quando, por exemplo, tem umas questões que a Escritura fala, por exemplo, que deve ser de entendimento geral de todo mundo. Por exemplo, o que é fé? Isso está lá em Hebreus, inclusive. O que é fé? O que é arrependimento de obras mortas? O que é ressurreição dos mortos? Quais são as doutrinas dos batismos, que fala a respeito de doutrinas dos batismos? Então, são conhecimentos fundamentais que toda pessoa, independentemente dela ter ou não um ministério, vamos dizer assim, de ensinamento, é um conhecimento que ela precisa ter. Né? Porque Cristo, se você Cristo, quando ele chamou os discípulos dele, ele fala assim, ensinando todas as coisas que você tem mandado. Ensinando tudo, não é a parte por parte, é ensinar a doutrina por completo. Né? Não é um ensinamento pela metade. Então isso é importante, ensinando todas as coisas. Ensinando, o que é você ensinar? É você explicar o sentido daquilo. Né? Explicar qual que é o sentido daquilo. Se a pessoa não tem o sentido, se ela não conseguir compreender o sentido, ela vai se equivocar em muitas questões. Inclusive, vem várias coisas na minha cabeça aqui, eu só não falo aqui agora para não gerar assim, como é que eu posso dizer assim? Gerar questão, né? Porque a gente comenta uma coisa que outra coisa ali, dependendo da hora que você comenta, a pessoa tira até o foco do que é principal para poder entrar em questões que não vai edificar no momento. Então eu falei o que é o ensinamento. Agora eu vou falar o que é a pregação. Eu acabei de falar que o ensinamento é você fazer a pessoa entender algo que ela não estava entendendo. É explicar uma realidade para ela, e aí você usa de meios. Como, por exemplo, eu falei aqui das parábolas, de representações, de tipologias, de alegorias. Então, através daquilo ali, você vai explicar para a pessoa algo que de repente ela não está entendendo, ou algo que ela não tem, não está nem no conhecimento dela, mas que de repente ela vai passar a entender porque você está usando do processo do ensinamento para ela poder chegar àquele conhecimento. Agora, o que é uma pregação? A pregação, eu coloquei que ela caracteriza pela utilização de determinado ensinamento. Olha, isso aqui é muito importante, irmãos. O que é pregar? Quando você fala assim, o irmão é pregador. Tem pregadores e pregadores, né? Então, o fulano, o ministério dele é de pregação, por exemplo. Vamos supor, tem gente que fala assim, ele é um bom pregador, ele prega bem. Mas o que significa pregar? O que é pregar? Eu falei de ensinamento e pregação. Ensinamento é uma coisa e pregação é outra coisa distinta. São duas coisas bem distintas. E eu vou falar o que é pregação. A pregação, para uma pessoa pregar, eu vou dar uma definição aqui, mas se uma pessoa pregar, ela vai fazer uso de algum ensinamento para poder pregar. Senão a pregação não vai se desenvolver. Eu vou explicar aqui. Então, eu vou colocar que eu coloquei aqui no estudo aqui, ó. A pregação caracteriza-se pela utilização de determinado ensinamento para se estabelecer, né, ou fixar verdades a respeito do reino de Deus na vida das pessoas.
Qual que é o objetivo da pregação? Trazer a revelação, por exemplo, da sua atual posição em algum aspecto da vida, estimular uma posterior transformação quanto à forma de pensar, sentir, agir. Aí eu usei palavras aqui muito bonitas aqui, né? Mas vamos falar aqui no sentido, vamos falar de forma mais clara, meu objetivo. O que, que é o ensinamento? O ensinamento é você levar para a pessoa um entendimento que ela não tinha antes. E a pregação, através da pregação, você vai usar desses ensinamentos que a pessoa já tem para que ela possa perceber a situação que ela está, que ela possa enxergar a situação que ela está, e isso produzir uma mudança posterior. Então, por exemplo, assim, né, vamos tentar pegar assim de um jeito mais claro, assim, com respeito assim no cotidiano do que acontece, né? Vamos supor, né, eu respeito todo mundo, estando ou não estando dentro do sistema, mas vamos supor que de repente você participe de algum sistema, ou então você vai na casa de algum irmão, você não participa do sistema, está na reunião lá, e o irmão está falando de alguma mensagem ali na escritura. E aí você fala assim, puxa vida, aquela palavra foi para mim. Aquela palavra foi para mim. Porque eu estava passando por isso, aquilo outro, e aí ele falou aquilo ali que deu certinho, agora eu já sei o que eu vou fazer. Então, o que, que aconteceu ali? Você já tinha no seu coração, você já tinha um entendimento a respeito de algumas coisas que você já tinha conhecimento. O irmão utilizou daquele conhecimento, o Espírito Santo utilizou da vida do irmão para, através daquele conhecimento que você já tinha, te revelar o que está acontecendo com você. De que direção que você pode tomar. Eu não sei se está ficando, se está claro, se não está claro, mas o que acontece? Você, através daquela mensagem, você passa a ter um norte. Você passa a reconhecer a sua posição naquele momento e passa a saber como que você vai agir dali em diante. Te traz um esclarecimento, né? Então, eu queria até agradecer o irmão que colocou, escreveu algo aqui, né? O irmão Marcos, ele falou que você quer falar a todos que estou muito feliz de estar junto com todos aqui, sem venda nos olhos, né? Glória a Deus, irmão, por isso, né? Porque o ministério de Cristo da igreja é justamente esse, né? Tirar a venda, para que as pessoas possam enxergar, né? Ele veio para isso, para aquele que é cego, enxergue, e aquele que diz que enxerga, fique cego, né? Porque não quer reconhecer o verdadeiro conhecimento. Então, ensinamento é isso. Ensinamento você passa, pessoal, que ela não tinha conhecimento, e através desse ensinamento que você já tem, você estabelece a pregação. Eu quis fazer uma analogia aqui, irmãos, não fugindo do contexto, mas só para os irmãos entenderem algo. É algo que eu construí aqui no meu entendimento, aqui, mas só para os irmãos entenderem. Quando eu falo assim, pregação. Imagina, por exemplo, eu vou usar uma coisa que pode parecer até engraçado para alguns, mas, por exemplo, o que é você pregar? Você tem um martelo, você tem um prego. Aí você vai ali, o martelo com força quanto prego, você está fazendo o quê? Você está pregando, certo? Só que geralmente quando você está pregando, você não coloca o prego solto. O prego não está solto. Ele está fixando alguma coisa. Imagina, por exemplo, que você quer colocar um quadro na parede. Aí você vai pegar o prego, o martelo e vai pregar. O que você está fazendo? Você está fixando algo na parede. Vamos supor que tem alguma mobília sua que ela está quebrada. E você precisa colocar algum ajuste ali, você vai ter que pregar. Vai pegar o prego, vai pegar o martelo, vai fixar de repente uma parte da mobília contra a outra para ficar bem preso ali. Então, o que você está fazendo nesse processo? Estou tentando dar o exemplo para os irmãos entenderem o mais claramente possível o que eu estou querendo dizer. Você está fixando algo. Entende? Você está utilizando de ferramentas. Você está utilizando um martelo, vamos supor um martelo e um prego. E para qual objetivo? Para fixar algo, seja o quadro na parede, seja uma mobília que está estragada, seja lá o que for. O objetivo principal é fazer o quê? É fixar. Então, tentando fazer essa analogia, mas não fugindo do contexto que eu estou querendo dizer, passar para os irmãos o que é pregação. Pregação é isso. É quando você usa de determinado ensinamento para fixar na vida de alguma pessoa, ou na mente, no entendimento daquela pessoa, alguma direção que ela precisa tomar a partir dali.
ou ela tomar ciência de alguma coisa que está acontecendo com ela. Perdão. Tomar ciência de alguma coisa que está acontecendo com ela que de repente ela não enxergou, mas através de princípios de ensinamentos pré-estabelecidos que ela já tinha no coração dela, alguém usado por Deus fala aquilo, abre os olhos dela e fixa aquilo na cabeça dela. Não, é esse norte que eu tenho que tomar. Não, e eu tô assim, eu tô assado. De repente você está no caminho errado, você escuta aquela mensagem que ele te revela para você. Não, eu tô no caminho errado. Ou então, de repente, ao contrário, você está no caminho certo, você está querendo desviar daquele caminho. Você escuta aquela mensagem e você se mantém no caminho, não sai dele. Então, a pregação tem esse objetivo. Trazer uma revelação de sua atual posição com perspectiva de uma posterior transformação. Né? Então, de repente, você está tanto na questão de pensar, da sua maneira de pensar, da sua maneira de sentir, da sua maneira de agir. E eu quero dar um exemplo aqui, eu quero citar algumas partes para a gente falar melhor. Uma delas está em Marcos, perdão, é Marcos capítulo 6. É interessante. É Marcos 6, versículo 12. Marcos 6, 12. Mas antes de ser Marcos 6, 12, vamos ler, quer ver? Você vê aqui algumas instruções que Jesus dá para os discípulos, né? Eu quero ler a partir do versículo 7 para poder entender melhor. Falou assim no versículo 7: Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de dois a dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, né? A manifestação do poder. Ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes, né, Jesus falando para os discípulos: Na casa que entrardes, ficai ali, ficai nela até partires dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que está debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, versículo 12, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, que os curavam. Então você vê aqui, por exemplo, no versículo 12, que fala assim: E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então, qual que é o teor da pregação ali, no caso? Arrependimento. Agora, eu tinha explicado anteriormente que a pregação é você fixar no entendimento da pessoa a posição que ela está, de repente, em determinada situação, em que estado que ela está e uma perspectiva de uma melhora depois, uma mudança depois. Dar um norte para ela mudar. Você vê, por exemplo, que na pregação dos discípulos, eles pregavam para que o povo se arrependesse. Agora eu faço uma pergunta para você. Como que uma pessoa vai se arrepender de algo que ela não tem consciência do que está errado? Tem como você se arrepender de algo que você nem sabe que é errado? Não tem condição. Então, por exemplo, aqui no caso nesse trecho específico, não fala especificamente da pregação deles, como que era a pregação deles. Das palavras que eles diziam na pregação, só fala que se arrependesse. Mas para uma pessoa se arrepender, nesse ponto, por exemplo, que às vezes eu falo para algumas pessoas e alguns irmãos às vezes discordam de mim, no sentido que eu falo assim, tem mensagem que ela está subentendida nas entrelinhas da escritura, você não vai ver falando ali textualmente, mas nas entrelinhas está escrito. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo que se arrependesse, só falou que a pregação é para que ele se arrependesse. Mas não está falando do teor da pregação. Então você subentende que eles falaram várias coisas na mensagem deles que mostravam o povo, que denunciava o pecado do povo em determinado aspecto. Né? Que não, nesse ponto vocês estão errados, você tem que consertar nisso, consertar naquilo outro, tal. Porque aí a pregação está fazendo o quê? Porque você já entende, por exemplo, eu falei que a pregação usa do ensinamento, né? Ensinamento que as pessoas já têm conhecimento dele, para poder, a partir daí, mostrar para elas a situação em que ela está com vista a uma mudança depois. Então,
Se ele se, por exemplo, eu acho interessante uma questão de pregação se você analisar bastante os livros proféticos. Por que os livros proféticos que eu comento? Porque nos livros proféticos, a pregação profética que estava ali, dos profetas, eles falavam claramente pro povo, olha, porque vocês estão fazendo isso, isso errado. Se vocês fizerem isso e isso errado, vai vir uma nação, vai dominar vocês, vai acontecer isso, vai acontecer assado. Mas se vocês se arrependerem, fazer isso, isso, isso. Por exemplo, eu vou ter que citar um exemplo aqui. Eu me lembrei disso aqui agora, mas eu acho que convém a gente falar. Que está em Isaías 58, eu acho. Se eu, se eu me enganar aqui, eu peço perdão, que eu lembrei agora, mas eu acho que é Isaías 58. Que é uma mensagem que eu acho muito interessante. Que eu me lembrei que tem tudo a ver com a situação aqui, ó. É, Isaías 58 mesmo. Porque eu acho que isso aqui vai dar um belo exemplo da questão assim de pregação. Então, em Isaías 58, o profeta fala o seguinte, ó, instruído por Deus, né? Isso aqui na verdade é Deus falando e o profeta, né, anunciando, sendo porta-voz de Deus aqui, né? E fala assim: clame em alta voz, e não te detenhas. Levanta a voz com uma trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão. Ó, anuncia ao povo a sua transgressão. Aí ele fala assim: e acaso Jacó seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomo prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Pergunto-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se enxergar a Deus. Dizendo: por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis do vosso trabalho. Eis que para contendas, debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz. Aí ele faz uma pergunta, né? Seria esse jejum que escolheria que o homem um dia se aflige sua alma, que incline a cabeça como junco e contenda debaixo desse pano, perdão, e estenda para debaixo desse pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso de jejum um dia aprazível ao Senhor? E faz uma pergunta. Porventura não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados, que despedaçes todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhes em casa os pobres e desterrados, e vendo o nu, o cubres e não te escondes da carne que é daquele que é da tua carne? Quer dizer, do próximo? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante da tua face. Ele vai continuando aqui, eu vou ler umas partes aqui, mas é interessante, por que que eu quero dar esse exemplo aqui de Isaías? Isaías, Deus chama Isaías e fala para Isaías: chama o povo, anuncia para o povo a transgressão deles. Qual que é a transgressão deles? Eles não repartem o pão com o próximo. Eles apontam o dedo de forma ímpia, faz falso testemunho. Né? Onde que está aqui? Ele até faz uma pergunta aqui, ó, a respeito do jejum que agrada a Deus. Né? Porventura não é também que repartes o teu pão com faminto? Quer dizer, eles não estavam repartindo pão com faminto. Que recolhes em casa os pobres desterrados, não estava dando assistência aos pobres. E vendo nu, cubres e não te escondas daquele que é da carne. Quer dizer, a pessoa pede ajuda, a pessoa vira as costas, não quer ajudar. Aí ele fala assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura precisamente brotará, a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isto se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então por que eu estou comentando aqui? Porque nessa pregação de Isaías, na pregação, ele chamou o povo ao arrependimento. Porque você vê aqui que o povo estava reclamando, porque o povo estava jejuando, estava fazendo as orações deles e Deus não estava ouvindo. E aí Deus fala para ele: mas esse jejum que vocês estão fazendo não me agrada. O jejum que me agrada é esse, que eu acabei de ler aqui. Então, por que eu acho interessante isso aqui, um exemplo de pregação? Porque eu comentei, por exemplo, que lá no versículo 12, lá, no anterior, os discípulos começaram a pregar que eles se arrependessem. Mas se arrepender do quê? Como que uma pessoa vai se arrepender se ela não souber do quê? Aí a pregação tem esse objetivo: mostrar o que é o erro ali para a pessoa poder se consertar. Então aqui ele está falando: o erro seu é que vocês não amam o próximo, resumidamente. Por quê? Porque vocês não repartem o pão com o próximo, vocês se esquivam daquele que pede ajuda, vocês apontam o dedo
de forma ímpia. Quer dizer, vocês julgam o próximo, vocês colocam um julgo sobre o seu próximo. Irmão, ative seu microfone. Voltou? Voltou. Obrigado, mas faz tempo que estava desativado? Pouco tempo. Obrigado. Então, eu estava comentando aqui na questão de Isaías 58 aqui, um exemplo de pregação. Porque eu falei que a pregação, o objetivo da pregação é mostrar para a pessoa a posição que ela está atualmente e o que ela deve fazer para mudar. Ou uma perspectiva futura de mudança para aquela pessoa, seja um aspecto positivo ou negativo. E aqui no caso aqui, por exemplo, de Isaías 58, é interessante por quê? Porque ele é chamado por Deus para falar para o povo, anuncia o povo a transgressão deles e fala para eles que eles não devem estender o dedo contra o próximo, não devem deixar de prestar socorro pro irmão, que é o que eu acabei de ler aqui da questão da carne, né, de esconder daquele que é da sua carne, quer dizer, o seu próximo. Então, a pregação é isso, quer dizer, o que aconteceu aqui? Ele mostrou com detalhes para os irmãos, para o povo judeu aqui na época, qual que era a transgressão deles. Como que uma pessoa vai se arrepender de algo que ela não sabe que é errado? Não estou falando que é o caso aqui, não. Estou pegando no exemplo nosso aqui. Não tem como uma pessoa se arrepender de algo que ela não tem consciência que é errado. No caso aqui, eles tinham consciência que é errado. Tanto que o profeta utilizou disso aqui, Deus no caso, para mostrar para eles: olha, vocês estão errados, vocês estão jejuando, querem ouvir minha voz? Fala, diz que tem prazer buscar a lei, de entender e tal. Mas vocês, quando vocês fazem tudo isso, fazem para vocês mesmos, porque vocês não estão amando o próximo. Em outras palavras, eles não estavam amando o próximo. Ele até fala aqui, ó, no versículo 9, aqui, ó, versículo 9. Então clamarás o Senhor, então clamarás o Senhor te responderá. Gritarás e ele lhe dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso, quer dizer, de eu clamar e o Senhor me responder, né, de eu gritar e ele dizer: eis-me aqui. Só vai acontecer isso quando? Né? Quando você tirar do meio de você o julgo, o estender do dedo, falar a verdade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E aí ele começa a falar várias outras coisas aqui. Eu não vou entrar na questão. Eu só queria, depois eu gostaria até que os irmãos lessem esse capítulo aqui, porque ele fala a respeito entra na questão do jejum, é muito importante, que é um outro assunto bastante importante, bastante interessante também. Mas só para os irmãos pegar esse foco. Né? Só para os irmãos pegar esse foco. Do que eu estou falando? De que a pregação, o objetivo da pregação é anunciar para a pessoa qual é o erro. Isso de forma pontual. De forma bem pontual. Para que a pessoa possa ter uma perspectiva. E aí, irmãos, veio algo na minha mente aqui agora que de repente seria um assunto para um outro estudo. Mas eu acho que vai deixar essa parte de pregação bastante enriquecida. Que está em Apocalipse. Apocalipse. Talvez, numa outra oportunidade, eu vou entrar em detalhes nisso que eu vou falar aqui para os irmãos, talvez numa outra oportunidade, eu ainda vou até chegar a falar de forma mais rica, que é uma outra coisa que eu observei nas escrituras também, e que tem a ver com a pregação, o objetivo da pregação. Porque se a pregação ela vem com o objetivo de revelar para você a sua situação e te mostrar uma perspectiva de mudança de algo que você tem que fazer para mudar, isso que eu vou falar aqui agora se encaixa totalmente dentro desse conceito, né? Dentro desse entendimento. Em Apocalipse 1, eu acho interessante, irmãos, porque se a gente começar a analisar a escritura de uma maneira mais atenta, né? Se cada um começar a ler de uma maneira mais atenta, você vai começar a observar várias riquezas que estão, entre aspas, né, encobertas, mas que aquele que tem um olhar atento percebe. Quem não tem um olhar atento vai passar desapercebido, né? É um tipo, foi. A pessoa nem enxergou o que estava ali. Mas é algo que eu observei que é muito interessante para mim
para eu poder exemplificar isso que eu vou falar para os irmãos. Eu vou abrir aqui, é que veio isso aqui agora na minha cabeça, eu peço para os irmãos terem um pouquinho de paciência, eu vou abrir aqui uma outra parte algo que eu tinha escrito que tem a ver com isso, só para poder exemplificar a questão da pregação. Para os irmãos poderem entender, né? Só um minutinho. Então, vamos ver aqui. Se a gente for pegar as cartas que estão. Eu não vou chegar a ler aqui, irmãos, com detalhes. Eu acho que vai ser interessante passar isso aqui com detalhes num outro estudo. Aí seria um estudo mesmo para poder exemplificar melhor. Mas se os irmãos prestarem atenção nas cartas às igrejas que Cristo usou João para poder escrever, o apóstolo João, existe um padrão nessas cartas. Com exceto de uma carta lá, que muda um pouquinho, mas em todas elas, com exceto essa, existe um padrão. Você pode observar o seguinte, eu não vou falar com detalhes, não vou entrar nesse estudo com detalhes aqui, mas você pode observar o seguinte, nas 7 cartas que são direcionadas às igrejas, existem 3 termos que são muito corriqueiros, assim. Todas elas têm que existe esses termos. Quais são os termos? Você pode reparar que ele fala assim, Jesus fala assim, ó, conheço as tuas obras, aí ele enumera lá as obras. Não, você tem feito isso, tem feito aquilo outro, tal, tal. Aí depois ele vem assim e fala assim, ó, tenho, porém, contra ti. E no final ele fala assim, ao que vencer. Se vocês prestarem bastante atenção nas cartas direcionadas às igrejas, esses 3 termos são recorrentes nas cartas. Conheço as tuas obras, tenho, porém, contra ti e ao que vencer. Né? Esse aqui é um outro estudo que eu fiz aqui, de algo que eu observei. Eu achei muito fantástico, porque eu aprendi muito com isso e eu passei a utilizar isso. E é uma coisa assim que todo ensinamento que vem de Cristo realmente ele é útil. Nada há do que se perder. É muito interessante, porque quando você começa a fazer de acordo com o que Cristo ensina, não tem como as coisas realmente, não tem como as coisas dar errado, né? Não tem como, quando eu falo assim, dar errado, não tem como você não perceber a grandiosidade. Então você vê aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, quando ele fala assim, conheço as tuas obras, o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo. Toda vez que Cristo chegar para você para te trazer uma mensagem, primeiramente, segundo aqui o padrão que a gente reconheceu, que reconhece, vê aqui em Apocalipse, e se você analisar o ministério dele, você vai ver isso também. Você vai ver que ele reconhece o esforço da pessoa em determinado sentido. Aqui no caso aqui que a gente está falando da igreja, né? Das igrejas, no caso. Então ele fala assim, conheça as tuas obras, quer dizer, ele está reconhecendo. A palavra-chave aqui é reconhecer. Então, uma mensagem, uma pregação que ela é bem eficaz, é aquela pregação em que ela traz uma direção em que primeiro ela reconhece o esforço da pessoa em determinado sentido. Porque Cristo, ele é assim, ele reconhece o seu esforço. Se você tem se esforçado em determinado sentido, ele reconhece. E se você vai analisar aqui as cartas de Apocalipse, ele enumera lá pontualmente. Ele não chega e simplesmente fala assim, não, você está fazendo bem. Não, ele fala pontualmente, não, nisso. Você está fazendo bem. Né? E eu vou pegar só um exemplo, só de uma carta, porque aí fica melhor para falar, né? Mas só de uma carta só. Como está aqui no capítulo 2, aqui, vamos pegar aqui a segunda carta à igreja de Esmirna, né? Ele fala assim, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Essa aqui é a única carta que tem que é o porém que eu falei lá. Vamos na carta da Ásia. Eu vou entrar em detalhes numa outra oportunidade, mas com respeito a isso aqui. Mas na carta à cidade igreja da Ásia, ele fala aqui, ó, em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja. Irmão Kleber, tu ative seu microfone. Amém, deu certo. Obrigado, irmão.
Então, na igreja que está em Éfeso, ele fala assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cristais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Mentirosos. E sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tá vendo? Quando ele fala assim, e eu sei as tuas obras, ele enumera as obras. Ele não fala de uma maneira assim, é, como é que fala? Generalizada, não. Ele fala exatamente, ele conhece as obras, ele enumera as obras. Que obras que ele conhece? O trabalho, a paciência, que não pode sofrer os maus, que põe a prova os que diz ser apóstolo não são, sofre com paciência, trabalha pelo nome, não te cansa. Quer dizer, ele enumerou as obras. E quando ele fala assim, eu acabei de comentar que as 3 padrões são: conheça as tuas obras, tem porém contra ti. Aí não tem porém contra ti. O que é o tem porém contra ti, que se você for ver? É revelar. Ele está revelando para a pessoa, no caso aqui para a igreja, o que precisa ser mudado. Tem muita gente que fala assim: eu não gosto disso no fulano de tal. Eu não gosto do fulano de tal. Não me agrada, por exemplo. Mas ele não exemplifica, ele não fala tipo, declaradamente o que é. Ele quer ficar falando por coisa abstrata. Não, se você fala para a pessoa, tá errado, mas o que tá errado? Você precisa revelar para a pessoa. Às vezes a pessoa ela não está tendo ciência daquilo que ela está errando. Então, se você não falar bem no ponto mesmo, pontualmente, o que é o problema, não tem como a pessoa mudar. E Cristo, ele era pontual. Se ele falava que tinha uma coisa errada, ele mostrava que estava errado, não simplesmente falava que tá errado. E a pessoa fica tentando adivinhar o que é. Não. Ele falava assim: tem porém contra ti. O quê? Que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e se arrepende, e pratica as minhas obras. Quando não, brevemente tirarei, e virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Então ele fala assim: o que ele tem, por exemplo, na questão de Éfeso aqui, da igreja de Éfeso, o que era o porém dele? O primeiro amor foi deixado. Isso aqui, irmãos, é um exemplo da gente, porque nós, o tempo todo, nós estamos instruindo, estamos um instruindo o outro, né? Às vezes nós estamos conversando, isso até eu falo isso nos hangouts, ou nas reuniões que a gente faz na casa dos irmãos, às vezes acontece muito disso. Você fala algo pro irmão, não, eu já vi muito acontecer disso. Não, eu não gosto de fulano, a pessoa fala assim: eu não gostei da atitude de fulano de tal. Aí ela não fala o que é atitude. Ela não explica para a pessoa o que é. Como que a pessoa vai poder mudar? Ela vai ter condição de mudar se ela não souber o que é que tem que ser mudado. Aí a pessoa ela usa o argumento seguinte: fala assim, não, eu não vou falar porque senão vai levar, vai gerar confusão, tal, e a pessoa não vai gostar. Irmão, se a pessoa vai gostar, se ela não vai gostar, é uma outra coisa. Se você está falando em amor para edificar a vida da pessoa, as ovelhas, não é assim que fala? As minhas ovelhas reconhecerão a minha voz? Então, se a pessoa reconhece você como um filho, né, um salvo em Cristo, vamos dizer assim, um que está aí pronto para herdar a salvação, ela vai reconhecer que você tem o Espírito na sua vida e ela vai ouvir a sua argumentação, ela vai ouvir a sua repreensão, se for o caso. Agora, se ela não for, paciência, mas a gente tem que ser sincero. Eu já cheguei a comentar aqui em outro hangout a respeito de uma palavra que está em Efésios 4, que Paulo fala assim: suportando uns aos outros em amor. Suportar um ao outro significa dar suporte ao outro. E às vezes, para você dar suporte ao irmão, você precisa repreender ele. Quer dizer que ele tem um buraco na frente dele. Aí só porque ele vai achar ruim que você não vai falar para ele que não vai cair no buraco. Não é bem assim. E de repente, depois ele vai até agradecer você. Já aconteceu muito isso comigo. Às vezes a gente fala uma coisa pra pessoa, a pessoa fica nervosa com a gente na hora, fica irritada, às vezes trata com falta de educação. Mas eu até entendo, porque, né? Às vezes no momento assim da repreensão, ninguém gosta de ser repreendido. Mas depois a pessoa vem e agradece, pede desculpa, não, eu realmente estava errado e tal, e é assim mesmo e tal. Então, glória a Deus. Agora, se eu me calo e não falo nada. Então, se a gente for aprender com aquele que é o nosso Salvador, ele reconhecia as obras, mas ele revelava onde estava o erro também. E se você for ver outra questão que eu comentei aqui, que está nas cartas recorrentes,
Ele fala, conheço as tuas obras, ou eu conheço as tuas obras. E depois ele fala, tenho porém contra ti, perdão. E para terminar, ele fala assim, ao que vencer. Né? No caso da igreja de Éfeso aqui, no versículo 7, ele fala assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então você vê que Cristo, irmãos, qual que era o padrão de Cristo? Ele reconhecia, ele revelava e ele apresentava uma recompensa. Por quê? Imagina, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, de um pai corrigindo um filho. Eu não sou pai, né? Mas a gente é filho, nós tivemos pais que nos corrigiram, temos pais que nos corrigem. Aqueles que são pais têm filhos sabem o que eu estou falando. Você vai e repreende o seu filho, porque ele fez alguma travessura, alguma coisa que você falou para ele não fazer. Tá, você repreendeu ele. Só que aí, vamos pegar um exemplo aqui do que a gente está falando. Você reconhece que ele é uma boa criança, em determinado aspecto ele faz isso, ele obedece, naquele outro aspecto ele obedece, mas nesse ponto específico você está repreendendo ele. E aí, se a gente for pegar o exemplo de Cristo, o que ele fazia? Ele não só reconhecia, mas revelava o erro, mas como ele apresentava uma recompensa. O que significa isso? Ele estimulava a igreja, ele dava um alvo para aquela igreja, porque ela ia ter forças para poder vencer aquele momento. Então, eu estou comentando aqui exemplo do filho, por exemplo, você que é pai, e a gente aconteceu muito isso com a gente, comigo já aconteceu, eu tenho certeza com muitas pessoas. Às vezes você faz uma coisa errada e você fica desanimado porque você foi repreendido. Em alguns casos, ficou de castigo, alguma coisa assim, quando você é criança, alguma coisa. Aí a sua mãe ou seu pai chega para você e fala assim, ó, mas se você fizer direitinho, aí o pai e a mãe vai dar aquele presente que você queria. Você está entendendo? Então o que acontece? Quando você faz isso, o que você está fazendo? Quando você faz não, quando os nossos pais fizessem com a gente. Qual que era o objetivo deles? Nos dar uma motivação. Olha, eu estou reconhecendo o seu esforço. Então, se você fizer direito, você vai ganhar aquele presente que você estava querendo. Ou você vai. Eu queria deixar bem claro que eu não estou falando de barganha aqui, não, viu, irmãos? Porque a obediência, ela é sempre obediência, independente de qualquer coisa. A gente não tem que obedecer para poder ter as coisas. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que Cristo, quando ele repreende, primeiro ele reconhece o erro da pessoa. No caso aqui da igreja em si, né, das pessoas em si que fazem parte daquela igreja. Ele reconhecia as obras delas, ele revelava o erro, mas ele dava uma motivação para a pessoa continuar. Ao que vencer, é o que Paulo falava, irmãos. O que Paulo falava? Paulo falava assim, ó, uma coisa faço, eu não acho que já tenho alcançado, mas esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para a que estão diante de mim pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, a salvação. Quer dizer, quando ele fala assim pelo prêmio da soberana vocação, quer dizer, ele está com algo em vista. Né? Quando Cristo, por exemplo, ele orou ao Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes, ele passou pela cruz, mas ele olhou além da cruz. Aquela visão além da cruz foi a força que fez ele vencer. Quando você vê, por exemplo, lá em Isaías 53, que fala assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, que somos nós. Quando ele sentiu suor gotas de sangue, mas ele viu o resultado daquilo, o que aquilo ia resultar, aquilo ali foi a motivação dele. Eu vou levar as almas para o Pai. Eu vou chegar novamente ao trono de glória. Eu vou cumprir com a minha missão. Essa visão do depois é a motivação que o fez prosseguir. Você, quando você está passando uma situação complicada, né? Imagina só, você está passando uma situação complicada. O que te faz prosseguir? É a visão do que você está vendo depois. Não é o aqui e agora que faz você prosseguir, é o depois. Não, mas se eu conseguir, eu vou ter isso. Se eu conseguir, eu vou chegar nessa posição. Então isso te faz prosseguir. Então por que eu estou comentando isso aqui? Porque o objetivo da pregação é essa. Né? Isso que eu estou comentando aqui de Apocalipse dá um outro estudo à parte. Não vou ficar entrando em detalhes aqui.
Mas só para mostrar para os irmãos isso, que o objetivo da pregação é mostrar para a pessoa uma perspectiva futura de algo. Ela vai ver a situação que ela está naquele momento, mas com a perspectiva de mudança depois. A gente leu aqui Marcos 6,12, né? Mateus 28,19. Mateus 28 também. Vamos ver lá. Mateus 28,19. Fala assim: portanto, ide ensinar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu até falei da questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que hoje tem um entendimento que, na verdade, não está bem assim. Mas só para os irmãos ver aqui, né, na questão assim, que da pregação. Né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando está aqui na questão aqui do Pai, Filho e Espírito Santo, mas na questão é ensinar, batizar. Essa questão de ensinar é a questão que a gente está falando, a questão da pregação aqui. Né, a pregação. Quando eu comentei, por exemplo, de Atos 8, quando você vê Filipe ali, e ele vai evangelizar aquele eunuco, né, segundo a tradução nossa, como que ele anunciou a Cristo? Você vê que quando ele fala da mensagem, o que ele faz? Ele pergunta pro cara que está no carro: você está entendendo o que você está lendo? Aí ele responde: como que eu vou entender se ninguém me explica? Aí Filipe explica para ele. Aí você vê nos versículos a seguinte, ele fala assim: o que que impede eis aqui a água? O que que impede de eu ser batizado? Se você prestar bastante atenção nesse trecho, de lá em Atos 8, depois você pode ver da onde que Filipe surgiu com a história de iam ser batizados. Aí é onde que eu já comentei outra parte com o irmão. Aí você vê nas entrelinhas que na pregação de Filipe a, ao eunuco lá, ele falou: ó, ele veio, ele é o Filho de Deus que veio no mundo para tirar os pecados do mundo. Ele trouxe a mensagem do Evangelho da Salvação. E ele nos pediu para levar a mensagem dele, ensinar todas as coisas e batizar aqueles que creem. Aí, de posse daquela informação, o eunuco perguntou: tá, tem água aqui, o que que impede eu ser batizado? Ele fala: ali se crê de todo o coração. Por que que eu estou comentando isso aqui, irmão? Porque se você analisar o texto, ele não traz o conteúdo em si da pregação de Filipe. Não fala lá as palavras que Filipe usou com aquele eunuco. Mas nas entrelinhas você vê que ele ensinou sobre o batismo, porque senão o eunuco não tinha perguntado do batismo. Eu sei que tem gente que sempre vai contradizer: não, não é isso, tal. Mas é uma coisa que, se você ler o texto, você vai observar isso. Por isso que eu estou falando, é a pregação. Na pregação, ele inseriu essa questão, por exemplo, ali no caso do, estou comentando de Atos 8, a questão do batismo. Né? Então, vamos ver agora, por exemplo, em 1 Coríntios 14, 3. Para encerrar essa questão da pregação. Né? É 1 Coríntios 14, 3. Coríntios 14, 3. Estou em 2 Coríntios aqui. É 1 Coríntios 14, 3. Perdão. Então, aqui, ó, a gente vê aqui, nessa parte aqui, o apóstolo Paulo fala a respeito de profecias, de dons, de ministérios, tal, né? E aí no versículo 3, ele fala assim: o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Porque aqui no caso aqui, entraria na questão, por exemplo, que eu estou comentando aqui, da pregação dentro do contexto da profecia. Porque a profecia não deixa de ser uma pregação, que está revelando algo a respeito da pessoa ali. E qual que é o objetivo ali, no caso, estou comentando da profecia aqui, ele está falando da profecia: edificar, exortar e consolar. A pregação tem esse objetivo. Por exemplo, quando você vê lá a pregação lá dos discípulos para se arrepender, qual que é o objetivo ali? Exortar. Olha, vocês estão no caminho errado.
Vocês precisam deixar de fazer isso que vocês estão fazendo e andar no caminho certo. Né? Ou então, às vezes, até acontece da questão da pessoa, não é questão dela estar fazendo, é dela não estar fazendo mesmo. Porque é a questão da omissão. A palavra fala assim: aquele que sabe fazer o perdão, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se eu posso fazer o bem para o irmão, eu tenho consciência daquilo ali, eu estou ciente, mas eu ignoro, eu já tô em falho diante do Pai. Porque eu estou deixando de prestar uma ajuda para o irmão, né? De prestar um auxílio para ele em algo que de repente vai ser de edificação para a vida dele. Né? Isso aqui que tá, é a questão da exortação. E aí, irmãos, para a gente encerrar a questão da definição das três pilares, eu falei de ensinamento, de pregação, e eu vou falar agora de manifestação do poder. A manifestação do poder, ela caracteriza-se pelo ato de tornar bem patente, evidente, claro aos olhos humanos a autoridade e a soberania de Deus sobre todas as coisas, através da operação de sinais, de maravilhas, de prodígios, que pode acontecer tanto no aspecto físico quanto no aspecto da alma, né? No físico eu falo na questão do corpo, né? Da alma, ou do espírito, ou até mesmo em questões de manifestações na natureza mesmo, que a gente pode ver isso. Então, como a gente está falando da questão do ministério de Cristo, vamos, por exemplo, lá em Marcos 6,13. Marcos 6,13. Os irmãos, para a gente poder ver textualmente, né? Marcos 6,13. 6,13 fala assim. Eu vou ler partes textuais aqui, irmãos, só para poder mostrar a questão de onde que foi a manifestação do poder. Sempre, sempre digo isso, não vou cansar de repetir. Leia todo o texto, né? É bom a gente estar podendo ler tudo, o contexto certinho, para poder o entendimento ser melhor ainda, ser maior ainda, mais abrangente. 6,13 fala assim: e expulsavam muitos demônios. É o que a gente tinha lido antes, né? A respeito do versículo 12, dos discípulos, né? Aí fala assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, quando fala essa questão de expulsar demônios e curar através da unção com óleo aqui, isso é o quê? É manifestação do poder, né? Manifestação do poder. Quando eles estavam ali operando os sinais através da autoridade do poder do Espírito. Então, isso aqui, manifestar o poder. Tem várias partes que falam a respeito disso, né? Na Escritura. No versículo 56, fala também o seguinte, ó: e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe, está falando a respeito de Cristo aqui no caso, né? Perdão. E rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos que lhe tocavam saravam. Então você vê que Cristo ia onde quer que entrava, na cidade, na aldeia, no campo. É interessante, irmãos, eu queria só fazer uma observação, porque você vê, por exemplo, que Jesus ele percorria todas as cidades, aldeias, para levar o evangelho. E aí eu só gostaria que os irmãos prestassem atenção em algo, principalmente aqueles que ainda participam, né, de alguma denominação, com todo respeito, não estou julgando você não, mas só para você ficar esperto a respeito do seguinte: quantos pregadores que se levantam, que se for para ele levar a mensagem num lugar simples, ele não vai levar. Mas se for um lugar, uma grande cidade, se for uma denominação que tem um púlpito bonito, aí a pessoa gosta de ir. Né? Ela não quer levar a mensagem para aquele que é simples. Fala para ela lá no campo, lá, vamos dizer assim, no nosso termo, né? Lá na roça, levar a mensagem. Ela não quer ir, não. Senão ela vai sujar o sapatinho engraxado dela. Mas se é um púlpito assim, bem ornado, né? Ornamentado, que multidão de pessoas ali, aí ela gosta de pregar, né? Ela gosta de ali o pessoal ver os sinais se manifestando
através da vida dela. Então, daí você vê a questão que eu comentei aqui, em outro hangout também, a questão dos falsos profetas. Porque Cristo não rejeitou ninguém que chegava até ele. Aliás, ele ia. Está falando que ele percorria todas as cidades e aldeias. Quando você fala cidade, irmão, por exemplo, vamos pegar o nosso contexto aqui. Por isso que é importante a gente ver o contexto. A cidade hoje, vamos pegar, se fosse pegar a cidade na questão do centro urbano, vamos pegar uma metrópole aí, né? Belo Horizonte, São Paulo, Brasília. Você pega, né, Rio de Janeiro. Então, é o tipo de pregador que gosta de estar lá onde que é, vamos dizer assim, o local mais favorecido. Mas se é para ele numa região mais afastadinha, que ninguém vai ver ele já não gosta muito. Já não tem prazer naquilo ali. Porque na verdade ele não quer pregar o evangelho, ele quer aparecer. Jesus não era assim. E ele enviou os discípulos deles e não deu esse tipo de instrução para eles. De selecionar os lugares para pregar. Né? O foco é esse. As pessoas hoje, infelizmente, muitos que se dizem pregadores, eles selecionam os lugares. Né? E sem contar outras questões aqui que não vou entrar aqui para não gerar polêmica também, que não é o foco aqui no caso. Mas são pessoas que têm o foco no aparecer, né, na multidão de pessoas importantes, mas esquece do pobre, esquece do humilde, e ele não está nem aí, né? Agora, se você prestar bastante atenção no ministério de Cristo, principalmente, porque os discípulos são falhos também, todos são falhos. Inclusive, Paulo repreendeu Pedro diante dele mesmo e de outros irmãos, né? Mas a questão, se você pegar o exemplo de Cristo, você vai ver que ele não fazia exceção. Não interessa se é um grande centro, se é uma aldeia. Todos vão receber o mesmo ensinamento e eu vou, e no caso ali, vão se colocar no lugar dele, vão curar todos. Não tem seleção. Então, é uma coisa, eu só estou comentando isso aqui só para de repente alguém que possa estar percebendo isso ficar mais atento, né? Ficar mais atento para não incorrer num engano, né? Porque às vezes, infelizmente, as pessoas são muito enganadas. Em João 2, João 2, do versículo 6 a 11, fala o seguinte: é, das bodas de Caná lá, né? João 2, 6 a 11. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, né? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, faltava feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre ao esposo. E disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então, isso aqui que eu li aqui é só para mostrar o seguinte: os sinais. Eu falei que o terceiro pilar do ministério de Cristo foi a manifestação do poder. E esse sinal aqui que ele foi o primeiro aqui que iniciou, de transformar água em vinho, é um exemplo disso. Manifestação do poder. Como que uma água vai transformar em vinho se não for pelo poder de Deus? 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios 4, versículo 20. Fala o seguinte: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude ou em poder. Então, irmãos, o reino de Deus não consiste, a gente poderia até dizer isso, né? Apenas em palavras. Não consiste em palavras, mas em virtude, em poder. Não vou falar apenas em palavras para não ficar acrescentando coisa que não está aqui, né? Mas só para os irmãos entenderem, né, o que a Escritura está falando aqui. O reino de Deus consiste, em outras palavras, em poder. Então não é só por falar, 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 falar. Existe a questão da manifestação do poder. Existe, aí irmãos, infelizmente, tudo que a gente fala sempre tem uma linha de raciocínio contrário. Tá aí o irmão William, que saudade dele, irmão. Prazer ver você, encontrar você de novo no Hangout.
que sempre fala isso, né? E sempre falou isso, todo estudo sempre tem uma tangente para sair. Nunca vai ser completo, porque sempre vai ter um argumento contrário. Então, eu estou comentando isso por quê? Porque eu, por exemplo, eu sempre falo o seguinte: eu falo daquilo que eu creio, daquilo que eu recebi da Escritura e daquilo que eu creio. Eu creio no poder de Deus se manifestando. Eu sou prova disso, tenho uma vivência nesse sentido, e eu anseio ver isso acontecendo muito de forma assim difusa, né? Efusa, quer dizer, no meio da igreja, do corpo de Cristo, a manifestação do poder. Aí eu estou comentando porque tem gente, é lógico, que sempre tem os argumentos contrários, tem gente que acredita que não, que milagre hoje em dia não acontece mais milagre, as pessoas não são mais curadas, é para a época de Cristo, não sei o que, não sei o que. Já entra um outro aspecto. Eu estou falando daquilo que eu creio. Se eu estou compartilhando aqui com os irmãos, é aquilo que eu creio. Né? Então, o reino de Deus, ele não é só palavras. Ele é virtude, ele é poder. E eu creio na cura, eu creio na infusão do Espírito, eu creio em tudo isso, que infelizmente tem grupos que não creem. Eu falo infelizmente porque eu provei disso, provo disso, eu sei o que eu estou falando. Eu não vou falar nada aqui para você aqui que estou falando da boca para fora. Né? Então, por que eu estou compartilhando, por exemplo, esse entendimento com os irmãos? Todos que nós estamos aqui, nós temos um desejo no nosso coração. Olha o nome do projeto. Eu quero uma igreja. Né? Não é mais uma, eu quero uma só. Eu só quero a verdadeira. E nessa igreja verdadeira que nós estamos querendo, que nós estamos participando, irmãos, precisa haver ensinamento, precisa haver pregação e precisa haver a manifestação do poder de Deus. E eu comentei inicialmente, né? E é lógico, né, irmãos? Imagina, por exemplo, assim, a igreja, quando a gente fala igreja, é algo tão sublime e ela está em toda parte do mundo todo. Eu não sei o que acontece na igreja dos irmãos que estão no estado do Ceará. Eu não sei o que acontece na igreja dos irmãos que estão no estado de Goiás. Eu não sei. Eu não conheço os irmãos particularmente assim para poder falar, não, lá acontece isso ou deixa de acontecer aquilo outro. Eu falo aquilo que às vezes eu observo e às vezes conversando até com pessoas de várias partes, e eu percebo, uma coisa que eu percebo, se de repente se alguém, ou o irmão até está vivendo uma realidade diferente do que que eu tenho percebido, até entre em contato, vai ser bom a gente poder compartilhar isso, de repente até poder comunicar um ao outro, né? Mas às vezes eu percebo de uma forma generalizada, que essa questão de manifestação do poder é algo que, infelizmente, tem cessado muito, a gente não vê muito acontecendo. Às vezes você vê isso acontecendo muito dentro do sistema, só que a gente já tem o entendimento que muita coisa ali está realmente complicada, que não é manifestação do poder de Deus nada, é muito trambique, muita enganação, e todos nós participando, nós sabemos que eu sei o que estou falando, né? Eu falo assim porque eu já fico com a minha cara para ser esbofeteado, porque tem gente que vem e fala e combate mesmo. Mas infelizmente o que acontece? Né? Outro dia eu estava comentando com os irmãos, eu não queria nem entrar nessa questão aqui agora, mas é uma coisa que às vezes a gente vê acontecendo muito. A gente já tem que lidar com um falso pastor, com um falso profeta, e ultimamente ainda tem surgido falsos demônios. Além dos falsos pastores, dos falsos profetas, agora tem os falsos demônios também que estão operando no meio do povo aí, né? Pessoas que querem ficar imitando demônio, e ficar disfarçando voz. Então é uma coisa complicada. Né? Então, esse tipo tem certas manifestações que elas só vão cessar falsas manifestações quando as genuínas manifestações acontecerem. Porque onde o poder de Deus estiver operando ali, não tem como Satanás querer enganar. Eu sempre comento o seguinte: para você saber o que é falso, você tem que conhecer o verdadeiro. Se a pessoa não conhece o verdadeiro, dificilmente ela vai saber discernir o que é falso. Eu falo dificilmente, assim, ainda sendo bonzinho, porque é impossível você discernir uma coisa falsa se você não conhece o verdadeiro. Então aí é onde entra a questão que eu estou comentando da questão da manifestação do poder, né? Em Marcos 16, perdão, Marcos 16, é, 16, 17 e 18.
Só abrindo aqui. Isso mesmo. Marcos 16, 17, 18 fala o seguinte. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporá as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 20 fala assim. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Para muitas pessoas, por exemplo, quando fala a questão assim, de curar os enfermos e tudo mais, é uma utopia. Não é para os nossos dias isso. Aí eu tenho que voltar mais uma vez. Eu tenho que defender aquilo que eu creio perante a palavra. Eu creio nos sinais, eu creio nas curas. Né? Então você vê aqui, por exemplo, que quando fala aqui, o Senhor confirmava, no versículo 20, né? Tendo eles partido, pregaram por todas as partes, pregaram, tá vendo? Por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra. Quer dizer, eles pregavam, mas como a pregação deles não é só palavras persuasivas e tinha a manifestação do poder, eles pregavam e o Senhor confirmava a pregação com os sinais. Então você vê aqui ensinamento, pregação e manifestação do poder. São os três pilares do ministério de Cristo. E que, por consequência, são as nossas também incumbências também nossa. Em Hebreus 4:12, por exemplo, você vê lá que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e entra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando você vê isso, quando a gente prega a palavra genuína, a palavra genuína pode transformar o corpo abatido. Ela pode transformar a alma abatida. Ela pode regenerar o espírito. Então, é a verdadeira pregação que a gente está falando. Então, aqui, irmãos, eu só para poder. Isso que eu acabei de falar aqui, só para poder fazer um apanhado geral, eu expliquei, ou procurei explicar aqui para os irmãos, o que é o ensinamento, o que é pregação e a manifestação do poder. Agora eu vou fazer uma espécie de um resumo aqui. Eu vou ler algo que eu coloquei aqui para os irmãos, só para poder exemplificar melhor aqui, né? Eu coloquei o seguinte aqui, ó. Analisando essas três características fundamentais, né, do ministério de Jesus, podemos concluir que o ensinamento de uma realidade trazida por Deus, por meio da sua palavra, ou de suas obras, consiste em promover de alguma maneira meios que tragam ao entendimento das pessoas a compreensão e a explicação de alguma realidade. Aí eu coloquei aqui, levando em consideração o contexto ou as circunstâncias que cercam essa realidade. Então, é o ensinamento. A compreensão e explicação absorvidas de forma clara gera uma mensagem, ou seja, um conhecimento. Quando você pega um ensinamento que você entende ele de forma realmente clara, esse ensinamento traz uma mensagem no seu coração. Aí eu coloquei aqui a pregação. A pregação, no entanto, revela o porquê, o objetivo, qual a intenção de Deus quando nos revelou a tua mensagem, nos deu o teu conhecimento. Né? Pegando a questão da escritura, é o texto, o contexto, o pretexto. Eu coloquei a manifestação do poder, ela vai ser, né, evidenciada logo depois, por exemplo, da questão da pregação. Também, né? Não só com a pregação. Como que você vê a manifestação do poder? Você vê mudanças na postura das pessoas, né? Com respeito na direção que a palavra foi direcionada. Você vê sinais, você vê maravilhas, você vê prodígios. Isso, esses sinais, maravilhas, prodígios, mudança, é a atuação do poder de Deus. Eu coloquei uma coisa que eu já comentei aqui, né, que é importante notar que Jesus ele percorria todas as aldeias e cidades. Né, o que significa, eu escrevi aqui, que não devemos negar conhecimento de Deus a quem quer que seja, não importando se estaremos falando a pessoas de elevado padrão social, cultural, intelectual, ou aquelas que se encontraram excluídas nas periferias, marginalizadas pela sociedade. Não devemos ser motivados pelo tamanho do público
se serão apenas aldeias onde poucas pessoas estão ali reunidas, ou cidades onde existem muitas pessoas, porque muito pregador, né, vamos dizer assim, se eu acontecia isso muito quando estava no sistema, irmãos, infelizmente. Se tinha pouca pessoa ali na denominação, o pregador ficava triste, né, e ficava com o semblante decaído, porque não tinha muita gente para ouvir a pregação dele. Mas quando o ambiente estava cheio, era uma festividade, alguma coisa, aí o pregador ficava feliz da vida, porque um tanto de gente está vendo ele, né? Então, é uma coisa que a gente precisa observar, que acontece muito isso, né? Quando a gente for ensinar algo para uma pessoa, eu já falei, tem que ser na doutrina da pessoa, quer dizer, tem que ser de acordo com a linguagem da pessoa, né? Não pode ser uma coisa se dispersa, né? Se for uma coisa dispersa, a pessoa não vai entender. Então, irmãos, eu gostaria só de deixar com os irmãos esse entendimento do seguinte, né? Eu creio que o seguinte que eu falei é o suficiente para os irmãos entenderem o seguinte: o ministério de Cristo, ele tem três fundamentos, três pilares que sustentam o ministério de Cristo. Quais são os três pilares? Ensinamento, pregação e manifestação do poder. Aí agora, só para a gente encerrar, eu queria que os irmãos observassem comigo uma palavra que está no livro de João, no capítulo 13. Né? João capítulo 13. João 13. Vamos a partir do versículo 1. Deixa eu ver aqui. Vamos a partir do versículo 1, só para a gente encerrar aqui esse estudo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas essas coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Presta bastante atenção nessa situação aqui. Ó. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com toalha com que estava cingido. Jesus ele fez um ato aqui, irmãos, que os discípulos ficaram escandalizados no início. Ele pegou uma toalha, colocou em volta da cintura, encheu uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. Começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que ele tinha pegado. Aí no versículo 6 fala o seguinte: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Como quem diz assim: você que é o mestre, eu tenho que lavar seu pé. Não, o Senhor lava meu pé. Pedro ficou escandalizado com aquela atitude de Jesus, né? Aí no versículo 7 ele fala assim: respondeu Jesus, disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. É tipo assim, eu tô querendo ensinar uma coisa para vocês. Você não tá entendendo agora, mas você vai entender depois. Né? Aí no versículo 8 fala assim: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E Pedro não aceitou aquela situação. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Repreendeu ele, né? Aí no versículo 9, Pedro fala: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu acho até engraçado essa parte, né? Como Jesus repreendeu ele, ele falou: não, então lava o pé, a cabeça, lava o corpo inteiro, né? As mãos e a cabeça, que ele fala aqui, né? Versículo 10. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo, né? Ele falou que lava a cabeça também, falou: não, se já está limpo, então é só lavar o pé mesmo. Tem uma mensagem que não é o foco nosso aqui agora. Não. Aí ele fala assim: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele está falando de Judas, inclusive, né? Porque bem sabia ele quem o havia de trair, né? Fala aqui. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tem feito? Olha só que interessante, irmão. Isso aqui é muito importante para a gente encerrar esse estudo aqui. Jesus lavou os pés dos discípulos, depois da ceia ali, né? Porque já estava chegando a hora dele ser crucificado, morto e depois ressuscitar. Ele lavou os pés. Depois de ter lavado os pés dos discípulos todos, ele perguntou para os discípulos: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Vocês estão tipo assim, vocês estão compreendendo a mensagem? Aí no versículo 13,
Jesus continua, vós me chamais mestre e senhor, né? Quer dizer, eles eram o rabi deles, Jesus era o rabi deles, o mestre deles, o senhor deles. E dizei bem, porque eu sou, quer dizer, Jesus está falando para eles, olha, vocês não me chamam de mestre, vocês não me chamam de senhor? Tá certo, porque eu sou mestre mesmo e sou senhor. Aí no versículo 14 ele fala assim, olha, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Em outras palavras, se eu que sou o maior no conceito de vocês, fiz um trabalho serviçal, né, eu servi vocês, vocês têm que fazer a mesma coisa. Olha no versículo 14, no 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quer dizer, tem uma outra parte que fala assim: aquele que quiser ser o maior, que sirva. Aí no versículo 15, né? 16: na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Né? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Olha só que interessante. Aí ele vai continuar a história aqui, tal, tal. Não, não é o foco nosso. O que eu quero passar para os irmãos aqui? Qual que é o meu objetivo de passar essa parte aqui? Jesus falou no versículo 17 assim: se sabeis essas coisas, quer dizer, vamos pegar o contexto desse caso aqui. Que coisa? Que o maior tem que servir? Bem-aventurados sois se as fizerdes, cumprir com elas. Porque no versículo 15 ele fala assim, ó, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Aí, irmãos, vamos estender o entendimento para a gente encerrar. Se Jesus já nos deu o exemplo, ele ensinou, ele pregou, ele manifestou o poder. Você está me entendendo? Ele deu o exemplo. Ele mostrou o conteúdo da pregação dele está ali. O conteúdo do ensinamento dele está todo descrito nos evangelhos. E ele manifestou o poder. Agora, eu estou mostrando aqui para os irmãos estender o entendimento. Quer dizer, eu dei o exemplo, ele falou. Do jeito que eu fiz, façam vocês também. Ensinem, preguem e manifestem o poder. Entende? Por quê? Porque esses são os pilares do ministério de Cristo, que por extensão são o pilar do ministério da igreja no mundo. A igreja é o povo escolhido que vai ensinar, que vai anunciar as transgressões, os erros, que vai trazer uma perspectiva de melhora, de mudança, aliás, que é a pregação. E ela vai manifestar o poder. E tem manifestado o poder. Mas eu creio que muita coisa ainda pode acontecer. Nós somos a glória da segunda casa, irmãos. Se o ministério gravado em pedras, o Paulo falou, ele já teve a glória dele, quanto mais nós, irmãos. Quanto mais nós. Inclusive, isso aqui, quando eu comento isso aqui, uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, quando ele me trouxe a revelação da questão da glória da última casa, que somos nós, ele mostrou isso para mim na revelação. Ele falou, meu filho, você e os irmãos, os outros irmãos seus, a igreja, vocês são a glória da última casa. A glória da última casa, o ministério é muito maior, é muito mais amplo. O poder tem que ser manifestado. O ensinamento tem que ser passado e as pessoas precisam compreender. A pregação precisa ser levada adiante. Então, irmãos, eu só gostaria de deixar isso com vocês, que o nosso tempo já está encerrando. A gente tem uns 10 minutos ainda. Mas eu gostaria que isso ficasse bem claro assim, no entendimento de cada um. De repente, as pessoas podem até perguntar assim, ó, mas o que eu devo fazer? Tem gente que tem esse questionamento, né? Tipo assim, o que eu faço? Para me pregar, o que eu tenho que fazer? Para me fazer a obra, né? Tipo assim, a obra é crer no Filho, né? Inclusive Jesus ensinou isso. Mas o que é um norte para você que de repente não sabe o que vai fazer, porque tem gente que tem no coração assim, um desejo de fazer algo em prol assim, da palavra, do reino, mas ainda não entende. Então o que você tem que fazer? Você tem que ensinar, pregar e buscar com zelo, né, os dons espirituais, você que já recebeu o batismo, tal. Aí isso aí é um processo, né, para poder
manifestar o poder de Deus. E eu não quero ficar estendendo muito, ficar enchendo linguiça, porque a mensagem é essa. Eu queria trazer aos irmãos, de repente os irmãos vão observar, que nós temos por extensão o ministério de Cristo dessas três características fundamentais que o mundo precisa encontrar na igreja: ensinamento, palavra revelada através da pregação e manifestação do poder de Deus. Amém? Eu queria aproveitar esses 10 minutos restantes que a gente está tendo aí, para que o irmão quiser manifestar, fazer algum comentário, falar alguma coisa, perguntar, acrescentar. Amém? Fica à vontade, irmãos, para poder falar alguma coisa. Alguém quer fazer algum comentário? Falar alguma coisa pra gente? Irmã Carla, irmão José, irmão Kenny, irmão Max, irmão William. Alguém quer comentar alguma coisa, por gentileza? Estão me ouvindo? Tô ouvindo, irmão Max. Fica à vontade. O que eu queria falar só é que isso tudo que tu veio, que tu falou, é importante para a gente saber, para a gente poder ensinar, para a gente poder falar aquilo que Deus faz na vida da gente. Tem um versículo que diz na Bíblia, já que desde os meus 16 anos, quando eu conheci Jesus, entre aspas, né, que ficou marcado na minha mente, que fala em Mateus 22, 29, que é que a gente erra porque a gente não conhece o poder de Deus e não conhece as Escrituras. Uhum. Então, essa palavra vem só testificar tudo aquilo que tu falaste hoje. Tudo que tu falou, que a gente não pode, alguém não pode se arrepender daquilo que não sabe que está errado. Aí como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir ensinar? É conhecendo a palavra de Deus, é lendo, conhecendo o poder de Deus, né? Porque a gente sabe aquilo que Deus faz a cada dia na vida da gente. Isso é notório, é visto, é palpável na vida de quem segue o Evangelho, né? Então quero te agradecer pela palavra que tu trouxe hoje, que edificou o corpo, com certeza. É uma palavra de Deus para a gente que quer ensinar, para a gente que quer levar a boa nova, a gente que quer que as pessoas sejam salvas. Isso, perdão. Isso tudo que tu falaste hoje edificou o corpo, edificou todas as pessoas que te ouviram. E todas as pessoas que vão ouvir depois essa tua palavra, que vai ficar gravada para outras pessoas, ou a gente que quiser ouvir de novo, né? É verdade. Então, queria só falar isso para o pessoal se lembrar desse versículo, Mateus 22, 29, que a gente erra por não conhecer o poder de Deus nas Escrituras. Inclusive, irmão Max, esse versículo que o irmão está falando, eu cheguei até a comentar na semana passada, que também está lá em Marcos 12, 24, né? A pessoa não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus, né? Mas você falou aí, irmão Max, eu me lembrei de uma outra passagem que está em Êxodo 7, que tem relação com a gente está falando, que é interessante, porque fala de Êxodo e fala assim no versículo Êxodo 7, 10, aliás. Fala assim, porque Êxodo tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os estatutos e os seus direitos. Então você vê, aqui no caso, é por extensão que a gente tem que fazer, né? A gente tem que buscar a palavra, cumprir a palavra, viver a palavra, né? E ensinar a palavra. Né? Então, se a gente busca e a gente cumpre, a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Então a gente pode ensinar. Né? Que é o que o irmão está falando aí, inclusive, que quando converteu, recebeu a palavra, né? O poder, quer dizer, ter a escritura, mas ter o poder também, né? Conhecer a escritura, mas conhecer o poder. Amém. Glória a Deus, irmão. Obrigado pela participação. Se quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Sim, obrigado. Mais alguém quer comentar? Irmão Kenny? Irmã Poliana? Alguém quer comentar mais alguma coisa para a gente tá encerrando? Precisa ficar inibido, não, irmãos. Se ninguém a mais quiser comentar alguma coisa, eu peço para alguém, por gentileza, se dispor. Fica à vontade, irmão Kenny. Então, irmão, a paz a tudo. É que nem você. Glória a Deus. Foi ensinamento, pregar, manifestação. Então, porque
é bom estar tudo a par disso, né? E outro dia eu me deparei, e se eu não tivesse o mínimo conhecimento, ia ser difícil para mim, né? Hum, O irmão que acho que na denominação, sei lá, me contestou aqui, e eu fiquei sem como explicar para ele. Aí eu contestei o que nós tínhamos estudado aqui, né, para ele. aham. E eu tinha aprendido aqui, só, mas aqui, e graças a Deus deu certo. Então, assim, no outro dia, como é difícil, né? No outro dia, esfregou assim, como se esfregasse um diploma de teologia na minha cara, Aham. assim. Aí agora não, já tá mais manso, tá mais calma, a pessoa tá até compreendendo comigo agora. Então, a gente tá pelo menos, tem que ter pelo menos o Glória a mínimo, Deus. né? E que nem eu tô aqui, tô aprendendo cada vez mais e eu quero. Outro dia eu tava conversando com Glória a outro Deus por irmão isso. aqui, e no final da conversa, ele concordando tudo, nós concordando, entrou em concordância como aqui, né? Nós somos. É. Aí no final da conversa ele falou, irmão, eu fiz um curso de teologia. Falei, glória a Deus, né? Eu não tinha sabido, não tava sabendo esse curso de teologia que ele tinha. Então, aí ele falou, não, é desse jeito mesmo, é assim que tem que ser. Então eu agradeço muito a Deus, agradeço ao pessoal, né? A nós aí. E estamos aí, tô aprendendo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, irmão Ken. É verdade, né? Se não tiver conhecimento, como é que vai expor a ideia para outra pessoa, né? Fica difícil. Alguém mais quer comentar mais uma coisa pra gente estar encerrando? Uns 4 minutinhos final? Só falar mais uma coisa a respeito do que o irmão falou. É importante Fica à vontade. conhecer, é importante a gente conhecer, com certeza. Mas quando a gente está aprendendo, e a palavra diz que a palavra nunca volta vazia. Aquilo que a Verdade. gente fala, por menos que a gente saiba, por menos sábio que a gente saiba, o pouquinho da palavra, aquilo que a gente fala, com certeza vai ser plantado, vai ser regado e vai sair uma árvore boa que vai dar bons frutos. Então, mesmo a gente achando que a gente não conhece, a gente tem que falar porque a gente vai conhecer. E aquilo que a gente vai lá vai ser importante por mais singelo que for. É verdade. Mais singelo que for. É verdade. Tem uma frase que eu costumo utilizar o seguinte, né? Ninguém é tão forte que não possa ser ajudado, ninguém é tão fraco que não possa ajudar. Né? Então, independente do nível, vamos dizer assim, como o pessoal fala, de conhecimento de cada um, tudo tem um propósito. Deus cumpre tudo em todos, né? Então, a glória não é do que sabe mais ou do que sabe menos, é de Deus de dar o crescimento. Né? Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Amém? Alguém se dispõe a fazer uma oração para a gente estar encerrando? Por gentileza? Eu agradeço os irmãos de coração pela participação, o irmão William, irmã Poliana, irmão Max, Kenny, o Juninho Silva, né, que chegou agora, o José, a irmã Carla, o irmão Acre também, presente. Amém? Alguém se dispõe a fazer uma oração para a gente estar encerrando? Lembrando que se alguém quiser, né, compartilhar alguma coisa depois comigo pelo e-mail, fica à vontade para a gente estar entrando em contato. É bom a gente estar em comunhão com os irmãos. Amém, irmãos? Alguém faz uma oração para a gente? Por gentileza? Se ninguém se dispor a orar, eu mesmo oro. Mas eu gostaria muito que um outro irmão orasse. Amém. Então eu vou orar, irmãos. Pai, nós queremos agradecer por esse momento aqui na tua presença, Senhor. Nós cremos que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela faz mudança na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, Deus. Eu creio que nada do que nós dissermos, Deus, e do que nós dizemos aqui, Pai, será algo vão, mas vai produzir um fruto realmente, como o irmão Max testificou agora há pouco. Eu creio que o teu Espírito está no controle de tudo, está no controle das mentes, dos corações daqueles que buscam o Senhor. Abençoa de uma forma muito especial, Deus, aos irmãos que porventura está passando por alguma situação difícil, ou alguma situação de enfermidade, Pai, alguma situação de dor,
que o teu consolo, o teu Espírito possa estar na vida deles, que a tua direção, a tua luz possa estar brilhando no caminho de cada um deles, e que a tua graça, Pai, a tua graça, ela vai envolver a vida de cada irmão, Pai. Nós acreditamos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Deus. Todo poder, toda autoridade foi te dado no céu, na terra, a Cristo Jesus, que o Senhor Deus nos deu, e nós somos o corpo de Cristo. Nós queremos levar a mensagem, queremos ensinar, queremos pregar e queremos ver o poder do Senhor manifesto através da vida dos irmãos, através da verdadeira igreja. Nós queremos te louvar, te agradecer no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, Pai. Irmãos, quero agradecer a vocês de coração pela participação e estejam atentos às programações do canal. Deus abençoe a todos.